Fala pessoal, eu vou continuar dando sequência aqui ao nosso primeiro vídeo falando sobre medidas de banheiro, só que agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os detalhes, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre mobiliário, alturas, tamanhos, a gente já definiu o tamanho do nosso banheiro e agora a gente vai para os detalhes. Vamos para o papel. Bom, aqui está o esboço, né, do nosso vídeo anterior, com algumas medidas que a gente conversou, e se você não viu, volta lá, assiste primeiro para depois a gente discutir o restante dos detalhes. Bom, vamos lá, nós já falamos sobre medida de porta, medida de janela, falamos sobre os espaços para o vaso, espaços para a pia. Eu queria já começar falando um pouquinho sobre a pia. Qual é o normal de uma pia de banheiro? Ela vai ter que ter essa medida aqui, ó, 50 centímetros, tá? Isso daqui é uma medida mais ou menos padrão. Se for uma cuba de apoio, ou mesmo que seja uma cuba esculpida ou alguma coisa do tipo, a gente vai ter uma cuba de mais ou menos 40 por 40. Se é uma cuba convencional daquela oval, ela tem também 40, e aí na verdade por 30, por isso ela se torna uma cuba oval. Então, uma medida de pedra, uma largura confortável, 50 centímetros. Caio, meu banheiro ele é estreito, ele tem 1 metro, e aí eu já tirei 60 de porta, me sobrou muito pouco. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Uma das soluções aqui, por exemplo, é você fazer uma pedra mais estreita, né? Vamos imaginar que não existe isso aqui, e aí eu tenho uma cuba que a gente chama de semi-encaixe, que é aquela cuba que você encaixa ela, e aí fica uma pedra de 30 centímetros de largura e uma cuba ressaltada para fora. E aí isso muda completamente o layout da minha pedra. Caio, ainda assim, cara, se eu fizer isso com a cuba centralizada, vai pegar na minha porta, porque se o meu banheiro é estreito, a minha porta está aqui, ó. Ok? A gente pode pegar essa cuba e trazer ela para a ponta do nosso lavatório. E aí ela pode ficar deslocada, ela não precisa ficar no centro. A gente está falando sobre reformas ou construção, então você tem como planejar onde vai ficar o ponto do esgoto. Então antes de fazer, pensa nisso, faz um esboço rápido para você ter uma noção. A gente já deu uma noção das medidas que são possíveis, basta medir o espaço e ver o que é capaz, tá? O que ele suporta para fazer. Bom, eu vou trazer um outro desenho aqui para vocês. Dessa vez é uma vista frontal dessa área que a gente chama da área hidráulica, né, onde tem a pia, o vaso e o chuveiro, e queria falar com vocês sobre alguns elementos. Lá a gente falou um pouco sobre largura de porta, tamanho de janela e coisas do gênero. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as alturas, tá? Bom, primeiro passo, altura de porta padrão, 2,10 metros, ok? Já encontrei alguns lugares com 2,20 metros, tem algumas variações, mas 99% dos casos 2,10 metros, isso é um padrão quase que mundial. Aqui a gente falou sobre a altura de janela, né? Eu tinha dito que a janela tem 60 de altura, só que não falamos o que a gente chama de peitoril. O peitoril é essa distância que vai do piso até o começo da janela. Essa altura ela pode variar muito, mas eu tenho uma recomendação. Se é casa e você pode mexer nessa altura, eu recomendo que o topo da janela, por questões estéticas inclusive, ele alinhe com o topo da porta, tá? Então vamos imaginar que o topo da nossa janela tem 2,10 metros. Se ele tem 2,10 metros e tem 60 de tamanho, nos resta 1,50 metro de peitoril, ok? Essa é uma medida bacana. Na grande maioria a gente vê aí 1,40, 1,30, 1,35, mas essa é uma medida legal e confortável. Se você imaginar que você tem uma estatura média entre 1,60 e 1,80, você vai estar com a sua cabeça próxima da janela, porém quem olhar de fora não te vê lá dentro, só vê no máximo aqui nariz, cabeça, enfim, ou nem te vê se você for muito pequenininho. Mas enfim, o ideal aqui é proteção, né? Você ter privacidade. Os outros pontos importantes aqui agora, chuveiro. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, Caio, que altura eu coloco? Que registro é esse que eu encontro, né? A grande maioria das vezes você vai encontrar, principalmente em apartamentos novos, essa configuração. Chuveiro, você tem 2 registros e 2 registros. O que isso significa? Primeiro, esses registros de cima são os registros gerais do banheiro. Um de água quente e um de água fria. Normalmente a esquerda é água quente e direita é água fria. A mesma coisa para o registro de baixo. Só que o registro de baixo,
ele comanda o chuveiro. Os de cima comandam a água de todo o resto, do vaso, da pia. Se a pia tem aquecimento também, ela passa por esses dois registros, tá? Mas os dois de baixo, obviamente, são o que controlam a água do chuveiro, ok? E aí, se você está reformando e não sabe, a ideia é que você aprenda o seguinte: esse registro ele tem que ficar aproximadamente a 1,20 m do piso. Esse é o padrão normal. Existem algumas variações, mas tenta não fugir muito disso, tá? Isso é uma medida confortável que a gente usa, é quase que universal também e super funciona. Desse registro até o registro de cima, mais ou menos 60 centímetros. Ou seja, a gente vai ter até o piso 1,80 m. Essa também é uma padronização, porque 1,80 m, uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m, levantando o braço alcança e consegue acessar o registro sem problema. Não precisa de escada, numa emergência, por exemplo, não depende de correr, pegar um banquinho, pegar alguma coisa para poder acessar, e também não fica com acesso liberado às crianças, né, para que elas não mexam no registro principal, tá bom? Essa é uma medida também praticamente universal. Altura do meu chuveiro. Altura do chuveiro em relação ao piso, 2,10 m. Isso também pode variar de acordo com o que a gente chama de pé direito, que é a distância entre o piso e a laje. Se eu tenho um banheiro com um pé direito muito pequeno, isso pode descer um pouquinho. Se eu tenho um banheiro com o pé direito um pouco maior, ele pode subir um pouquinho, mas 2,10 m é uma medida também meio que padronizada, então se você seguir essa medida, não vai ter erro, ok? Bom, medida de box. Medida de box, as pessoas às vezes confundem. Eu tive muito estagiário que passou por aqui que não sabia, não tinha noção que medida tem um box. E acho que ninguém nunca parou para medir. Mas um box normal, ele tem 1,90 m de altura. Pois é, parece que ele é muito mais alto, mas ele não é tão alto. Ele tem 1,90 m, você pode medir o seu box. Isso também é uma padronização dos vidraceiros e das vidraçarias e funciona muito bem. Existem projetos diferenciados que a gente cria, né? Nós somos arquitetos, vivemos inventando, mas o padrão básico é 1,90 m, ok? Isso pode te ajudar com paginação, por exemplo. Se você quer passar uma paginação numa determinada altura, combinando com a altura que finaliza o box ou algo do tipo, é por ali que você vai se guiar. Aqui embaixo, ó, a gente tem um desenho que é a baguete. Eu falei sobre ela no vídeo anterior também, e é aquela pedra que vai no chão, né, dividindo o piso de fora do box, o piso de dentro do box. E ela costuma ter de largura 7 centímetros, que nós já falamos, e normalmente a altura de uma pedra. Uma pedra de granito natural ou sintética, ela vai ter de 2 centímetros a 2,5 m. Dificilmente ela é mais espessa ou menos espessa do que isso. Essa também é uma medida mais ou menos padronizada pelas marmorarias, então não vai variar muito, tá? Pode considerar 2 centímetros de altura. Bom, outro ponto importante, a parte da pia. A pia, ela é composta por alguns elementos aqui que a gente precisa levar em consideração. Primeira coisa, a parte onde fica o topo da pia, ela tem que ficar exatamente a 90 centímetros do chão. Você vai dizer, ah, Caio, mas na minha casa é 88 ou 92. Algumas pessoas mudam, mas 90 também é uma medida mais ou menos padrão para todo mundo. Tem lugares, principalmente se você comprar gabinete pronto, né, em home centers, eles vão vir com 85, 86, eles variam um pouco a medida. Mas a medida padrão, principalmente se você fizer uma marmoraria e um gabinete de marcenaria ou qualquer outro tipo de gabinete, 90 centímetros. Caio, minha cuba é de apoio, então vamos imaginar que eu tenho uma cuba em cima do meu tampo. A boca da minha cuba precisa ter 90, ou seja, o importante que vocês precisam entender é a parte onde eu vou lavar a mão, eu vou, né, usar ali, tem que ter 90. Sendo assim, o tampo acaba ficando um pouco mais baixo. E como é que eu calculo a altura do meu tampo? Eu preciso saber qual é o modelo da minha cuba, e aí, definindo essa altura, eu defino o tampo. Então, supondo que essa minha cuba tenha 15 centímetros de altura, eu vou ter um tampo a 75 do chão. Porque aí eu pego 75 com 15, e aí na boca da minha cuba eu tenho 90 centímetros. Isso é padrão também, ok? Dá para fugir de vez em quando? Dá para dar uma variada? Dá, mas evita, porque essa medida funciona e a gente usa em todos os projetos, ok? Bom, uma outra distância que eu falo bastante com os clientes
é a respeito do que a gente chama de roda base. É esse espaço que está entre o chão e o início do móvel. Eu recomendo 20 centímetros. Caio, por que 20? É muito alto, eu quero aproveitar mais o espaço. Dá para diminuir? Dá para diminuir, gente. Só que a gente está falando de uma área molhada. Normalmente banheiro é um lugar que você lava, você joga água, você passa pano, você passa rodo, vassoura. E aí se você faz o móvel muito próximo ao chão, você acaba danificando ele no simples passar pano, jogar água porque respinga. Então quanto mais alto a gente trabalhar esse móvel, mais conservado provavelmente ele vai ser. Eu sempre recomendo também que feche embaixo com pedra. Se vocês olharem vários projetos nossos no Instagram, vocês vão ver que a gente normalmente fecha a parte de baixo para proteger. Mesmo que não aconteça, 20 centímetros é uma posição confortável para você colocar o rodo, por exemplo, ou a vassoura embaixo do móvel, sem ficar machucando, pegando na porta, enfim. Então, 20 centímetros é uma medida legal. E aí o gabinete vai ser o que sobrar dependendo do modelo do teu tampo. Se for um tampo convencional, você vai medir o que sobrou. E se for um tampo de apoio, que é um pouco mais baixo, né, como eu falei, para aquelas cubas de sobrepor, né, aquela cuba que vai em cima da pedra, ele vai ser um pouco menor. Mas mantenha os 20 do chão, porque isso é muito funcional. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não faça um móvel muito próximo do piso, porque vai estragar. Bom, partindo disso, a gente vai falar um pouco de espelho. Aqui eu não desenhei o espelho, porque a gente precisa pensar o seguinte: se eu tenho 90 do chão no tampo da minha pia, quase todas as pias de pedra, principalmente, tem o que a gente chama de frontão, tá? Isso também é um nome que regional pode ser que mude, mas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é chamado de frontão. Ele costuma ter na faixa de 10 centímetros por padrão. Tem muitos projetos meus, inclusive, que a gente pede 20, 15, depende muito, tá? Então aqui eu tenho até 1 metro do chão a minha pia. Se eu tivesse um frontal mais alto por uma cuba de apoio ou algo do tipo, talvez isso mudaria, mas na grande maioria das vezes, até 1 metro do chão, eu tenho o espaço da minha pia. Acima disso, eu vou ter o meu espelho. E aí é onde vem o pulo do gato. A gente precisa se atentar à altura do topo do espelho. Eu já vi projeto que o cara fez, por exemplo, uma faixa assim, horizontal, e aí ele colocou um espelho de 60 centímetros. Só que ele esqueceu que a altura do camarada que vai se ver aqui era, por exemplo, 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, talvez, falando dos mais altos, e aí ele colocou o espelho para baixo. Ou seja, esse espelho, vamos supor, a uns 20 da pedra, com uns 80, eu tenho 1,80 m no topo, tá no limite. Se ele colocasse 10 centímetros da pedra, por exemplo, já ia começar a cortar a cabeça. A minha, por exemplo, já cortaria. Eu tenho 1,82 m. Então, tem que tomar muito cuidado com o tamanho do espelho e a posição que ele vai ser instalado. Ah, comprei um espelho redondo. E aí, como eu faço? Eu gosto de calcular os espelhos pelo topo do espelho. E aí eu gosto de trabalhar com 1,80 m do chão ou 1,90 m do chão. São as medidas mais padrões que eu uso, só que tudo isso depende do espelho e de bom senso. Muito cuidado no posicionamento do espelho. Eu não vou dar uma fórmula mágica porque não existe, mas procure colocar o topo do espelho 1,80 m, 1,90 m para que todas as pessoas consigam se enxergar bem e sobre um pouco de espelho, né? Não fique com ele colado no rosto. Existe um afastamento seu para ele, então vai ter margem para você se enxergar. Só muito cuidado com isso. Eu até recomendo, né, na maioria dos meus projetos, um espelho às vezes ou até a altura da porta para ficar uma coisa harmônica, ou às vezes até o teto para que faça um espelho maior, caso o cliente opte por isso e goste de um espelho com mais luminosidade, tá? Bom, teve um detalhe que eu acabei passando e acho que é importante ressaltar, são os pontos hidráulicos aqui embaixo da pia. Isso daqui também costuma ser um pouco polêmico, mas eu costumo trabalhar com uma padronização, e aí a gente pode dizer que o ponto de água, não importa quente ou frio, com 70 centímetros do chão, e o ponto do esgoto a 60 centímetros do chão. Importante, o ponto do esgoto, o ideal é sempre que ele alinhe com a cuba, tá? Acontece muito de ele não alinhar, a gente tem soluções de sifão flexível e tal para resolver, mas o ideal é que ele alinhe. E aí, o mais importante é, do esgoto, normalmente a gente vai pôr 10 centímetros para um lado
e 10 centímetros para o outro, os pontos de água, seja o frio e o quente. Lembrando, quente sempre do lado esquerdo, frio sempre do lado direito. E na altura a mesma coisa, se eu tenho 60 do piso esgoto, eu vou ter 70 os meus pontos de água. Se vocês notarem, os registros de água também estão distanciados a 20 centímetros um do outro e os registros lá em cima, mais 10 e mais 10. Ok? Então fiquem atentos, essas são medidas padrões, podem te ajudar muito a ter um banheiro visualmente bacana, confortável e funcional. Gostou? Tem dúvidas? Deixa nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, sabe alguém que está reformando, está construindo e precisa dessas dicas? Compartilha com ele, marca ele aí embaixo e segue a gente nas nossas redes sociais. Você sempre vai nos encontrar como Caio Oliveira Arquitetura, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vamos lá, um abraço para vocês e até o próximo.